Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2025. Nosso devocional diário está em Atos, capítulo 1. Isso mesmo. Hoje começamos a leitura do espetacular livro de Atos dos Apóstolos. Se prepare para uma jornada especial. Desde já, eu peço que você esteja curtindo, compartilhando, comentando. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e leve a palavra do Senhor adiante. Vamos ver que quem escreve o livro escreve um primeiro tratado a um homem chamado Teófilo e vai falar acerca do que Jesus fez, tanto a fazer quanto a ensinar, diz o versículo 1. Sabemos que foi Lucas, o evangelista, quem escreveu, o grande historiador, o médico também, e os relatos dele, tanto aqui quanto em seu evangelho, são especiais. Ele é muito minucioso em tudo que escreve e com certeza nós temos muito a aprender com ele, principalmente sobre a ação do Espírito Santo. Tanto em Lucas quanto aqui em Atos, nós vamos ver que ele fala bastante acerca do Espírito Santo, tanto que no versículo 2 ele já começa a dizer que Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu e se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Jesus ele apareceu aos seus discípulos, ele ressuscitou e Lucas deixa muito claro que essa é uma grande realidade que é irrefutável. Jesus então vai subir aos céus e os discípulos vão chegar até ele e fazer uma pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Parece que os discípulos, mesmo depois da ressurreição de Cristo, ainda não tinham entendido que o reino de Deus já estava entre nós, que Israel, na verdade, agora seria a igreja que estava para começar um novo Israel, o Israel de Deus. Jesus, mais uma vez, como ele disse no sermão do escatológico, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele diz: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, olha ele aqui de novo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que há um plano traçado, um cronograma com um mapa preparado para que eles pudessem seguir e fazer. E nós vamos ver durante a leitura que ele vai sendo seguido ali pelos apóstolos, guiados pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que depois disso, Pedro toma a decisão ali de estar escolhendo um 12º apóstolo, já que Judas, ele se tirou a própria vida, se suicidou. Diz o versículo 14 que todos perseveravam unanimemente em oração, súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Esses todos eram os 11 apóstolos do Senhor, e aquela multidão que estava ali reunida junto com eles eram cerca de 120 pessoas, diz o versículo de número 15. E aí Pedro traz um breve relato aqui de que Judas, ele tirou a própria vida, isso para que se cumprisse a escritura, diz o versículo 16, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele interpreta um dos salmos falando que ali aquele que iria tirar a sua própria vida, aquele que trairia Jesus, ele era Judas. E Judas, ele se precipita e rebenta ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram, diz aqui o versículo de número 18. Provavelmente o galho onde Judas se enforcou quebrou, ele caiu sobre os rochedos e ali foi espatifado, o que deixa entender aqui a morte de Judas. E agora um 12º vai ser escolhido junto deles ali para fazer a obra do Senhor. E é interessante que nós temos aqui os pré-requisitos para que aquela pessoa pudesse ser um apóstolo de Jesus Cristo. Os apóstolos que você conhece hoje cumprem esses pré-requisitos? Veja bem, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, conviveram com os apóstolos, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faz conosco testemunha da ressurreição. Que coisa espetacular, irmãos. Muitas vezes, você que se me ouve, muitas vezes pensamos que só tinha aqueles 12 ao lado de Jesus, mas não. Havia muitos outros que seguiram Jesus e veja bem, desde o batismo, desde o momento em que João Batista o batizou e ainda assim o viram ressurreto, ou seja, passaram todo o tempo do ministério. Não foram citados durante esses momentos que estiveram com Jesus, mas estavam ali, estavam fazendo a obra de Deus, estavam fazendo também aquilo que Jesus tinha mandado, com certeza faziam parte daqueles 70 ou
72 que foram enviados por Jesus. Então o apóstolo que é apóstolo é aquele que cumpre esses requisitos aqui, ou seja, apóstolo no sentido bíblico, no sentido de Pedro, Tiago e João, e agora Matias, que foi o escolhido, segundo nós vamos ver aqui nos relatos do versículo 26, esses são únicos, exclusivos e não podem ser repetidos. Que nós possamos entender, aqueles apóstolos foram aqueles enviados por Jesus, e justamente a palavra apóstolo significa enviados para levar a palavra, e depois deles vem aqui, chegamos até nós. Veja que o evangelho, nós vamos ver Jerusalém ser alcançada pelo poder do Espírito Santo, Samaria e os confins da terra também serão alcançados. E, claro, os confins da terra somos nós hoje, principalmente nós que estamos aqui do lado de cá, nas Américas, o último continente a ser encontrado pelo cristianismo, podemos dizer assim, e nós estamos aqui recebendo a palavra e levando a palavra. Que nós possamos levar a palavra com alegria, sabendo que é o Espírito Santo, nós vamos ver isso grandemente aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, é quem faz a obra em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.